Ministrando algo do céu sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. E sem perder tempo, Pai, eu quero nesse momento te pedir: usa o teu filho de forma abundante, poderosa e sobrenatural. Não para que ele saia daqui nesta noite simplesmente alegre e feliz por ter ministrado, mas que há um regozijo e uma alegria do Espírito Santo do Senhor em operar aquilo que o Senhor deseja em nossos corações nessa noite. Que o Senhor possa tocar em cada canto deste lugar e que nenhum dos teus filhos possam sair daqui sem receber a sua porção. Eu que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças e paz para vocês. Tudo bem por aí, gente? Você já falou com o irmão do lado, deu a paz do Senhor, boa noite. Talvez você nem seja uma pessoa até desconhecida de você, mas você pode recebê-la, falar com ela, por favor, nesse momento, em nome de Jesus. Agradecer a presença das pessoas que participaram ontem do treinamento, de líderes e liderados. Foi muito legal, muito bom. Posso fazer a resinha, Lucas? Tranquilo? Não tem problema não, né? Pronto, Quem estava aqui ontem no treinamento de líderes e liderados, levante a mão rapidinho, por favor. Obrigado. Então você viu que nós vamos ter encontro de casais aí, com Josué Gonçalves, restaurante, buffet diferenciado, cardápio italiano, e ainda um sorteio para o Bosque da Fortuna, um chalé. Meu Deus, é forte. Cadê? A irmã Samir está aí, olha lá. A irmã Samir. Graças a Deus. Foi uma brincadeira que nós tivemos, mas foi bom demais. Foi maravilhoso, gente. Foi bom demais. Nosso próximo treinamento será no dia 18 de julho, para líderes, pastores, liderados. E se você não se adequa a nenhum desses perfis, você pode nos procurar e falar: pastor, eu quero participar mesmo sendo membro, mas eu quero passar pelo treinamento. Por enquanto está sendo gratuito esse treinamento e tem valido muito a pena. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. O tema dessa mensagem é um avivamento que alcança vidas. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Você que está em casa também, que Deus abençoe a sua vida. Você que está no carro, no Uber, onde quer que você esteja, assistindo pelo smartphone, pelo tablet, pela sua TV, que Deus abençoe a sua vida também. Fala aí no chat, está chegando bem o áudio, também o visual. Que Deus abençoe você, é muito importante para a gente esse feedback. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus continue falando conosco, e que essa palavra traga despertamento e ao mesmo tempo consolo também aos nossos corações. Esse capítulo de Atos Apóstolos é considerado o capítulo base, teologicamente falando, para a obra missionária. O capítulo de Atos, capítulo 1, versículo 8 de Atos, nos fala de uma igreja que ela estava caminhando para um momento de transição, onde o poder de Deus não estaria apenas em Jerusalém, mas iria romper as suas fronteiras e alcançaria multidões de pessoas. É bom lembrar que nesse contexto, Jesus Cristo já havia morrido. No capítulo 1 ele vai subir aos céus. No capítulo 2, depois de 40 dias de oração, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, e os 120 crentes que estavam reunidos no cenáculo, diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo. Uma das evidências é que eles começaram a falar em línguas repartidas como que de fogo, e que as quase 19 nacionalidades que estavam presentes naquele momento entenderam no seu próprio idioma o poder de Deus. O versículo 6 de Atos 2 diz que a voz correu, alcançando multidão de curiosos. Neste momento, Pedro então toma a palavra, ele prega uma mensagem baseada na ressurreição de Cristo, e o texto diz que quase 3.000 pessoas
elas se entregam totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos pontos mais importantes da Bíblia, porque nós tínhamos ali pessoas da Ásia, da África, da Europa, e certamente esses que eram pioneiros desse grande avivamento alcançaram os lugares onde eles residiam, a fim de que o Evangelho então chegasse a tantas nações da terra. O capítulo 1 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas. O avivamento que eu quero falar para vocês hoje, e quero nomenclaturar esse avivamento, em primeiro lugar, é explicar que a palavra avivamento, tanto na língua hebraica, que é a língua que domina o Antigo Testamento, quanto na língua grega, que é a língua mãe do Novo Testamento, significam a mesma coisa: trazer à vida aquele que está morto. Essa expressão é logicamente uma expressão espiritual. Avivar é alguém que está morto, ele ser levantado e revivificado pelo poder do Espírito Santo. A segunda coisa sobre avivamento é que o avivamento, ele não é só sobre lágrimas, não é só sobre sentir o corpo arrepiar, não é só sobre a gente celebrar em um culto de domingo, mas um verdadeiro avivamento é aquele que vai tocar a vida de outras pessoas. Existem pessoas que estão na igreja, que elas querem o fogo do avivamento, mas elas não querem o peso da obra missionária. Deus não nos enche de poder para que a gente possa bater no nosso peito e dizer: agora eu sou autossuficiente. Deus não nos aviva para que a gente tenha mais seguidores nas redes sociais, ou seja um pouco mais famoso e conhecido. O avivamento não vem para que nosso coração venha a ter uma competição: eu prego mais que fulano e canto mais que fulano. O avivamento não tem esse propósito. O texto diz: recebereis poder. E qual o propósito? Que vocês serão as minhas testemunhas por onde vocês passarem. O foco do avivamento, o objetivo do avivamento é que nós sejamos promotores de mudanças por onde o Senhor nos levar. O avivamento pode começar com lágrimas, e ele vai começar com oração, mas ele nunca vai terminar com lágrimas, ele sempre vai terminar com vidas transformadas. Toda vez que Deus visitou um povo, esse povo visitava pessoas. Olhe para Jonas, que foi chamado por Deus para pregar a cidade de Nínive, e o texto diz que ele deveria percorrer durante 3 dias na capital assíria, mas Jonas, desobediente a Deus, ele prega apenas 1 dia, diz o texto. Talvez você nunca percebeu. Deus disse a cidade em 3 dias, ele não pega os 3, ele pega 1, mas foi o suficiente para que aquela visitação de Deus visitasse o povo, e o povo visitasse as pessoas, até que o próprio rei então ouviu o poder do evangelho daqueles dias, o poder da palavra de Deus, e diz que foi uma comoção nacional tão forte, um despertamento tão extraordinário, que até os animais também jejuaram, e Deus então não aplicou o juízo sobre Nínive, porque um avivamento veio sobre aquele povo. Entenda que quando Deus nos aviva, não é para autopromoção, o avivamento é sair pelas portas da igreja, pelas ruas da cidade, e anunciar que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda cura, que Jesus liberta, transforma a vida, transforma famílias, perdoa pecados, e ele ainda escreve o nome no livro da vida e conduz a pessoa à vida eterna. Um avivamento que não muda pessoas não é avivamento, é só um movimento passageiro. Um avivamento que não muda caráter não é avivamento. Pode ser um modismo, mas avivamento verdadeiro muda a vida da pessoa. Se alguém estava na prostituição, depois do poder do Espírito Santo, não tem mais prazer na prostituição. Se alguém uma vida de fofoca, que não tem, se tem, Jesus vai queimar tua língua em nome de Jesus. Recebeu o poder do Espírito Santo, o espírito de fofoca sai da vida da pessoa. Se a pessoa andava numa vida de mentira, se ela recebeu o poder do Espírito Santo, ela vai andar em uma vida de verdade, porque avivamento que não muda a vida da pessoa não é avivamento. Onde o Espírito Santo de Deus chega, ali haverá uma mudança transformadora na vida de qualquer pessoa. Avivamento vem para a igreja, para que a igreja anuncie o poder de Deus a todas as pessoas. Então o avivamento que sai do altar, esse avivamento chega nas ruas.
esse avivamento entra nas escolas, esse avivamento entra nas faculdades, esse avivamento entra nas academias, esse avivamento entra nos condomínios. Onde houver uma pessoa perdida, essa pessoa perdida será alcançada por um crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Alguém está comigo em nome de Jesus? A gente fica pensando que avivamento vem só para a gente construir igreja, que avivamento vem só para a gente escrever livro, que avivamento vem só para a gente alcançar mais seguidores no Instagram, nas redes sociais, que avivamento vem só para a gente trazer mais engajamento pessoal. Mas avivamento ele tem um propósito. O avivamento ele traz missão e discipulado. Avivamento traz missão e discipulado. Vocês serão minhas testemunhas. Perceba que a ideia de Deus não é de um avivamento e de uma missão fechada em Jerusalém. Ele diz: vocês começam em Jerusalém, depois vocês vão à Judeia, depois vocês vão a Samaria, e vocês vão alcançar todos os confins da terra. Olha uma coisa muito importante, essa palavra eu vi há uns 8 anos atrás. Nós nunca, talvez, receberíamos o poder do Evangelho. Nós estamos na América do Sul, estamos a quilômetros de distância da Ásia, onde começou o marco zero do avivamento, que foi em Jerusalém. Mas aqueles 11 discípulos não falharam na missão que Jesus os confiou. Eles foram fiéis. Em 30 anos, os cristãos do século I da igreja alcançaram todo o mundo antigo, porque foram fiéis à missão e ao discipulado. E porque eles foram fiéis, esse poder chegou até nós. Esse poder chegou na tua casa, na tua família, no teu casamento. E você está sentado aqui tendo uma vida transformada, porque alguém decidiu pregar o Evangelho para você. Avivamento é transformar vidas. Avivamento é missão, evangelismo. Avivamento é justamente criar um discipulado verdadeiro, até que todos cheguemos a sermos parecidos com Jesus. Nos 3 pontos de hoje, eu quero falar que o verdadeiro avivamento desperta corações adormecidos. O verdadeiro avivamento desperta corações adormecidos. Tomando uso da sua Bíblia, da palavra de Deus, Efésios capítulo 5 e versículo de número 14, para dar base a essa primeira parte, o verdadeiro avivamento desperta corações adormecidos. Efésios capítulo 5, 14, citando o livro do profeta Isaías: pois isso é o que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta tu que dormes. O verdadeiro avivamento não é aquele que acontece fora de nós, é aquele que acontece dentro da nossa vida. O verdadeiro avivamento não é uma mudança só externa, mas começa em primeiro lugar por uma mudança interior. Sabe quando é que Deus vai mudar uma cidade? Quando Deus mudar a igreja. Sabe quando o Brasil vai ser um país totalmente mudado? Quando a igreja se posicionar em avivamento. Enquanto líderes, pastores, enquanto mentores, enquanto cristãos ficarem brigando entre si, disputando seus egos, suas vaidades, as suas arrogâncias, um avivamento nunca virá. Porque o avivamento nunca vai promover uma igreja local. Irmãos, eu não tenho isso no meu coração. A SEMAP vai ser a igreja que vai começar o avivamento conquista. Eu nem recebo isso, irmãos. Porque avivamento não é por uma igreja local. O avivamento é pelo corpo de Cristo. Deus não vai usar só a Assembleia para o avivamento. Deus não vai usar a Quadrangular apenas para o avivamento, nem a SEMAP para o avivamento. Mas é o corpo de Cristo, de vários crentes, de várias denominações. Quando esses crentes começarem a orar, quando esses crentes saírem da vida de pecado, da vida de letargia, de desânimo, de frieza espiritual, aí um grande avivamento vai começar. Mas enquanto a gente ainda ficar pensando, está chovendo, eu não sei se vou para a igreja, irmão, isso não é avivamento, irmãos. Eu não vou para as ruas orar porque eu tenho tanta coisa mais importante para fazer. Um avivamento nunca virá. Sabe por quê? Porque nós estamos tão acomodados na nossa vida, tão acomodados no nosso mundo, que o diabo está matando gente nesse exato momento, e a igreja está na sua frieza e na sua paralisia espiritual. Mas a palavra é: desperta tu que dormes, porque Cristo resplandecerá sobre ti. Um verdadeiro avivamento, ele desperta corações que estão adormecidos. Aleluia.
Não é avivamento externo, é um avivamento interno. Lenha molhada não pega fogo. Lenha molhada não pega fogo. Se o seu coração está encharcado por pecado, por distrações, por tantas outras coisas, pode descer fogo do céu aqui, não vai aquecer ninguém. Enquanto nós não viermos para a igreja com um plano de ação, de sairmos mais cheios ainda da presença, nada irá acontecer. Enquanto nós tivermos outras prioridades que não seja a presença de Deus, um verdadeiro avivamento nunca irá acontecer. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, às vezes o problema não é falta de paixão, é falta de propósito mesmo. Porque em Atos capítulo 2, antes do fogo cair, eles tinham unidade. Antes do poder chegar, eles estavam orando. E antes deles se levantarem para pregar o evangelho como Pedro pregou, houve uma rendição. Enquanto não houver unidade, oração e um coração quebrantado e rendido a Deus, o Espírito Santo não pode trazer avivamento sobre nós. O avivamento nos desperta. Deus não está procurando espectadores de culto, nem consumidores de programações eclesiásticas. Deus está procurando incendiários do seu reino. Entenda o que eu estou dizendo? Deus não está procurando bombeiros de plantão que estão apagando fogo de alguém que dá um glória a Deus, um aleluia na igreja, mas está procurando gente incendiária que diz: eu estou disposto a ser uma tocha viva nas mãos de Deus para alcançar pessoas que estão perdidas. Porque às vezes a pessoa disse: eu senti o poder de Deus naquele culto, eu senti que Deus estava ali, eu senti aquele louvor tocando meu coração. Nem sempre você vai sentir a melhor mensagem, nem sempre você vai sentir mesmo alguém se esfolando para cantar, porque avivamento não é sobre sentimento, avivamento não é sobre emoção, avivamento é sobre uma convicção do Espírito. Porque se você ficar baseado só em sentimento, no dia que você sentir que não tem que orar, você não ora. No dia que você sentir que não está com vontade de ler a Bíblia, você não lê. Mas quantas vezes a gente está sem vontade de ler a Bíblia, mas precisa ler? Quantas vezes estamos sem vontade de ir para a igreja, mas eu preciso congregar? Porque avivamento não é sobre sentir mais, é sobre obedecer mais. Não é porque você não sente que Deus não está, não é porque você não sente que Deus não está usando o ministro de louvor, não é porque você não sente que Deus não está usando o pregador, não é sobre o seu sentimento, é sobre o que a palavra de Deus está realizando em um ambiente. Então eu não tenho que vir para a igreja dizendo: eu estou sentindo vontade ou não estou sentindo vontade, porque culto não é sobre sentir vontade. O vosso culto é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem sacrifício no culto. Quem aqui veio com dor de cabeça algumas vezes para cultuar, pode levantar a mão. Quem às vezes aqui veio sem vontade de vir para o culto, mas falou: não, mas eu vou, pode levantar a mão, eu também levanto. Quantas vezes você veio para o culto com dor de cabeça e problema na família, no casamento, financeiro? Levanta a mão. Mas você veio, porque avivamento não é sobre sentir mais, avivamento é sobre obedecer mais. É uma geração que só sente, mas não faz nada, só sente, mas não ora, só sente, mas não lê a Bíblia, só sente, mas não congrega. Avivamento verdadeiro é aquele que aquece e desperta corações que estão adormecidos. Só que tem gente que acha que avivamento é: quem é o pregador do congresso? Porque sou pregador, aí eu me avivo, e se o pregador morrer, tu morre. O avivamento na sua vida não é baseado em uma pregação. O avivamento na sua vida é baseado em um encontro, em uma conferência, em um congresso. O avivamento na sua vida é baseado em uma vida diária de busca pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente começar a entender isso, a gente não vem para a igreja buscar avivamento. Quando a gente entende isso, a gente vem para a igreja para colocar avivamento na igreja, irmão. É de repente alguém está cantando aqui, alguém está comigo em nome de Jesus,
e Deus te dá uma palavra de cura para alguém do teu lado, diz: olha, nós estamos dentro de um ambiente profético, eu percebo e eu tenho uma impressão no espírito que Deus está mandando eu orar por você por cura, e você sentar na sua cadeira, ninguém sabe o teu nome, nunca segurou o microfone, mas porque você está avivado, a pessoa que está do teu lado será curada por causa de uma unção que está sobre a sua vida. Alguém está entendendo o que é avivamento? Avivamento não é se o pregador vai vir. Avivamento é uma busca diária pela presença de Deus. Desperta, ó tu que dormes. Se o teu coração está molhado pelas distrações dessa vida, o fogo pode cair com força, você não vai receber nada. É preciso que a lenha esteja seca para receber o poder do Espírito Santo de Deus. Carvão, ele tem um propósito. Carvão é colocado para acender fogo. Mas se não tiver fogo sobre o carvão continua sendo apenas carvão a vida inteira. Mas quando o carvão é colocado sobre o altar, o fogo então acende e a glória de Deus manifesta. Vai ter dias que você não vai querer congregar, mas é justamente naquele dia que o Senhor quer avivar a sua vida. Então, venha. Um verdadeiro avivamento não vai promover o seu nome nem o meu nome. Um verdadeiro avivamento vai levantar verdadeiros discípulos de Jesus para pregar o evangelho onde quer que esteja. Avivamento dentro da igreja é até normal, mas um verdadeiro avivamento alcança a vida de pessoas onde quer que elas estejam. Se a gente começar a entender isso, e se nós tivermos 300 pessoas aqui essa noite, nós teremos 300 incendiários de Deus, que no lugar onde você trabalha e na casa onde você mora, aquele lugar vai ser totalmente transformado por causa da unção de Deus que está sobre a sua vida. A primeira verdade sobre avivamento é que o verdadeiro avivamento desperta corações que estão adormecidos. E se você veio para esse culto hoje frio, desanimado, coração adormecido, desperta tu que dormes. Porque tem gente esperando que alguém coloque a mão na cabeça dele para ele receber avivamento. Não funciona assim. É sério isso, irmãos. Logo quando eu começava a pregar, quando eu trabalhava num ministério itinerante, em muitas igrejas faziam filas para poder orar. As pessoas entendiam que se eu colocasse a mão na cabeça delas, elas receberiam avivamento. O que elas não entendiam é que isso estava disponível para elas 24 horas por dia, onde quer que elas estivessem. Se elas estivessem buscando o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo as encheria deste poder. O Senhor está nos chamando mais para perto. O Senhor quer ter um encontro conosco da sua presença. Tem gente aqui que é batizada com o Espírito Santo, que nunca mais falou em outras línguas. Tem gente aqui que tem dons de curas, mas tem mais de 5 anos que você orou para que alguém pudesse ser curado. Tem gente aqui que tem um dom da palavra de conhecimento, mas nunca mais revelou ninguém. Tem gente aqui que é um evangelista nato, mas nunca mais pregou o evangelho. Tem gente aqui que visitava hospitais e presídios, mas parou de visitar os hospitais e os presídios. E eu pergunto, você não está morto espiritualmente? Você está paralisado espiritualmente. Mas o Senhor hoje te trouxe aqui para te despertar. E você que está assistindo também será despertado e despertada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda verdade sobre um verdadeiro avivamento é que o verdadeiro avivamento transforma discípulos em testemunhas. Em Atos, no capítulo 2, do versículo 41 ao versículo de número 47, isso acontece após o derramamento do Espírito Santo de Deus. A partir do versículo 1, você vai ver a consequência desse avivamento. O texto é longo e eu não vou ler o texto inteiro, você pode ler em casa. Mas havia alegria entre os discípulos, havia base doutrinária, havia conversão de pessoas, porque todos os dias Deus acrescentava a igreja. Eles andavam na doutrina dos apóstolos, havia entre eles generosidade, havia entre eles poder do Espírito Santo de Deus.
E eles começaram a crescer de forma absurda por causa do Espírito Santo do Senhor. Isso significa que aquelas simples homens e simples mulheres se transformaram em grandes testemunhas do Senhor Jesus. E um dos motivos pelos quais se mostra que eles tinham convicção do que carregavam, que eles deram as suas próprias vidas por causa do Evangelho de Cristo. Há um livro chamado Livro dos Mártires, onde você tem lá dezenas e até centenas de discípulos que morreram nas arenas, que morreram queimados, que morreram por causa de feras, que morreram decapitados, esfolados, porque decidiram não negar a Jesus. Eram apenas testemunhas, homens simples e mulheres simples, mas eles então se tornaram verdadeiros incendiários e avivalistas na presença de Deus. Por que isso, pastor? Porque eles receberam o poder do Espírito. Eram apenas simples homens, mas depois do poder do Espírito, eles anunciaram a palavra, eles discipulavam o povo, eles permaneciam juntos, eles cuidavam uns dos outros, e muitas pessoas eram curadas. Ou seja, o Senhor não te trouxe apenas para ser um membro de igreja, mas te trouxe para fazer diferença onde o Senhor te plantou. Porque seria muito pobre do Espírito Santo, ou seria muita pobreza do Espírito Santo, trazer avivamento só para produzir cultos intensos. Se o poder do Espírito Santo fosse só para fazer culto, então nós só teríamos 3 cultos aqui que o Espírito Santo viria. Mas o Espírito Santo não veio só para produzir culto, irmão. O Espírito Santo veio para curar pessoas em qualquer lugar, para batizar pessoas com o Espírito Santo em qualquer lugar, para libertar famílias em qualquer lugar, para pessoas serem libertas em qualquer lugar. Só que a gente, talvez, sem perceber, estamos só consumindo o culto e vivendo um cristianismo só de domingo. De segunda a sábado eu vivo minha vida, aí domingo eu entro na modo crente, aí eu vou lá para a igreja, eu vou receber uma palavra. Quantos foram para o São João? Levanta a mão, não, que eu vi alguns de vocês já vou procurar depois. É porque eu não consigo entender, sério mesmo, não consigo. Eu tento. Como é que alguém que diz que ama Jesus, no acocho daquele, irmão, no acocho daquele, no frio daquele acochado, atrás de Joel, maior com o cabelinho para frente e para trás, como é que a gente canta? Eu estou perturbado. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo tudo? Não está perdendo São João, né? E ainda tem um que grita, tem o São Pedro, pastor, é verdade. Como é que você está aqui? Ao único que é digno de receber. E está lá. Tem alguma coisa errada com esse cristianismo nosso antes. Não, pastor, de janeiro a maio eu sou crente, lá para o dia 20 de junho eu tiro férias de Deus. Cuidado, que essas férias podem se tornar permanentes. E se Jesus te chamar bem nessas férias, hein? Aí que fica feio o negócio. Vocês estão entendendo, irmãos, que talvez nós estamos produzindo gente que gosta da igreja, que gosta do culto, que gosta do pastor George, que gosta da palavra, mas que não tem vida com Deus? Pessoas que gostam são os amigos do evangelho, mas eu gosto daquela igreja. Ô pastor, gente boa. Aqueles irmãos são acolhedores, mas os nomes dessas pessoas não estão escritos no livro da vida. Elas amam o que a igreja produz, mas elas não amam Jesus de verdade. Elas têm outros ídolos, elas têm outros senhores nas suas vidas, elas têm outras pessoas que ocupam o seu lugar. E aí quando fica entre Jesus e as outras coisas, elas preferem as outras coisas, porque elas nunca tiveram um encontro real com Jesus. E aí eu olho para a igreja de hoje,
E eu quero fazer um contraponto, uma comparação com a igreja do primeiro século. Uma igreja que morria por Jesus, uma igreja que enfrentava férias por Jesus, uma igreja que era queimada por Jesus. E eles diziam: negam Jesus. E os mártires diziam: nós não negaremos Jesus. Mas a igreja de hoje, qualquer coisa eles negam Jesus. Uma programação, um jogo, um time de futebol, um ator famoso, um cantor famoso, eles negam a Jesus na cara dura, porque ainda não receberam um avivamento verdadeiro. São pessoas que consomem cultos, são pessoas que gostam da igreja, mas ainda não reconhecem Jesus como o Senhor de suas vidas. O Espírito Santo foi dado para produzir uma igreja missionária. O Espírito Santo não nos foi dado apenas para a gente ter um culto intenso. Porque eu já vi, olhe para mim por favor, eu já vi gente chorar na igreja no domingo, levantar a mão domingo, mas sabe o que Mateus diz capítulo 7? Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu já vi gente chorar no altar, eu já vi gente chorar na igreja, e na semana seguinte estava tomando todas e com todos. Porque são pessoas que sentem, mas não querem uma aliança verdadeira com Jesus. A primeira balada, o primeiro show, a primeira programação, o primeiro ídolo. Porque eu sempre, desde a minha infância eu gostei disso. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tem que ter uma novidade de vida. Me desculpe, tem que ter uma novidade de vida. E você que é novo convertido, está aqui hoje: pastor, que pancada é essa nas minhas costas? Calma, eu com você ainda tenho um jeito. Porque você saiu agora do mundo, a gente vai cuidar de você. Eu estou falando daquele que tem 5, 10, 15 anos, mas não muda de vida. E aí eu tenho uma notícia para te dar, e eu espero que você venha gostar. E eu vou repetir a frase: o Espírito Santo não foi dado apenas para preparar cultos intensos, mas para fazer da sua igreja uma igreja missionária. Vocês serão minhas testemunhas. A CEMAP está mudando sua cara. A CEMAP está tendo uma nova missão. Se puder colocar aquele, não é vídeo não, aquele cartaz que é da nossa missão, visão e valores, por favor, pessoal. Multimídia. Missão, visão e valores. Nós temos uma palavra-chave esse ano. E a palavra-chave que nós temos esse ano é a palavra conexão. A multimídia está aí, gente, por favor? O pessoal da multimídia, alguém da multimídia avisa lá, deve ser que está conversando ou não está escutando. Nós temos uma palavra-chave, conexão. E a nossa missão, visão e valores tem sido justamente essa: conectado a Deus, conectado ao próximo e conectado ao serviço. Você pode repetir comigo? Travou, não tem condição não. Alguém pode ir lá na multimídia? Eu estou revoltado aqui já com a multimídia já. Será que eles foram batizar com o Espírito Santo lá dentro, gente? A gente está sem saber? Ai, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela multimídia. Graças a Deus. Depois de fazer uma reunião em particular, tranquilo. O delay. Será que tem alguém que está assistindo Copa do Mundo lá dentro, rapaz? Mas não tem Copa do Mundo hoje não, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Conectado a Deus, ao próximo e ao serviço. Pode deixar aqui, por favor. Por que a nossa palavra-chave é conexão? Porque nós temos 3 conexões. Nós somos conectados a Deus, conectados ao próximo e conectados ao serviço. O que é ser conectado a Deus? Conectado a Deus é ter uma vida devocional, particular, de busca com Deus. É alguém que cultua, que congrega, que participa, que está em comunhão. Ou seja, a sua vida é conectada a Deus. Não pode você dizer, eu sou um cristão, se sua vida não estiver conectada ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Deus Pai, o Deus da Bíblia. Então, primeira coisa, nós somos conectados a Deus. Segundo ponto, nós somos conectados ao próximo. Não pode existir igreja se não existir a pessoa que está ao teu lado. Porque a igreja, Paulo escreve a sua carta aos Coríntios capítulo 12, ele diz que a igreja é um corpo.
Ele chega a dizer: olho, tu não pode dizer que é maior do que o pé, nem o pé é maior que o olho. Ou seja, somos um corpo, somos conectados ao próximo. Como sou conectado? Na comunhão, quando tem um retiro, quando tem um encontro com Deus, quando tem uma conferência, os pequenos grupos que estão retornando. Ou seja, tudo isso a gente cria conexão com o próximo. Mas existe uma terceira conexão, é a conexão ao serviço. Ou seja, Deus te conectou a Deus, a Ele, conectou ao próximo, gerando comunhão, porque 60 vezes na Bíblia usa a mesma expressão uns aos outros, mas conectou ao serviço missionário, ao serviço do discipulado, do evangelismo, do diaconato, da intercessão, da multimídia, do louvor. Deus te deu uma habilidade e um talento. Uma vez que eu sou conectado a Deus e amo a Deus, eu amo também meu irmão e ando em comunhão com ele. E por essa comunhão, eu estou disposto a servir o corpo de Cristo. Por que eu digo que a CEMAP está com a cara nova? A CEMAP tem uma missão. Nós já estamos preparando, porque nós teremos uma igreja mais evangelizadora. Está vendo aí? E eu quero que você entenda isso, e não vou colocar a goela abaixo de ninguém. É tudo muito organizado, pensado, é a nossa essência, é o nosso DNA. Mas nós teremos menos conferências, mais escolas proféticas, mais ensino, mais encontro com Deus, mais comunhão. Voltaremos os pequenos grupos já em janeiro, e já voltaremos às casas de paz, porque nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Pastor, mas a cidade pode dizer que as conferências da CEMAP acabaram. Minha preocupação não é com o que as pessoas vão dizer. Eu não posso ter uma igreja que só tem culto para crente, irmãos. Eu preciso fazer culto para descrente. A missão da igreja é ganhar pessoas para Jesus. Aí a gente faz conferência para crente, que crente nem gosta de participar, que crente reclama, critica, oh glória a Deus, não investe e ainda reclama da conferência. Mas já que você não gosta de conferência, olha aí, tu vai ser missionário. Tu vai começar a pregar nesses bairros aqui, nas casas aqui da cidade. Lá na Diaconisa Claudinéia, olha o sorriso dela. Lá na Cidade Modelo, eu estou de olho nela desde que eu comecei a pregar. Lá na Cidade Modelo, lá no Convém-Maum, no Boa Vista, Recreio, Candeias, Alto Marom, no Patagônia, Bairro Brasil. A igreja precisa ser uma igreja missionária. Porque a gente fica fazendo conferência para crente, e tem uns crentes que ainda reclamam. Pois esse ano que vem, menos conferência, mais escola para ensinar o povo, e mais trabalho missionário e evangelístico. Irmão, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é: façam conferências, façam mais programações, façam mais eventos. Não, vocês serão as minhas testemunhas. Quem é o pregador que vai chegar? Vai acabar isso aqui. Não vai ter mais pregador, nem cantor. Vai ter Jesus e a gente ganhando almas que estão perdidas, e elas ficarão sentadas aqui recebendo a palavra de Deus. Porque senão a gente cria uma igreja toda inchada, engessada, que não quer ter compromisso com Deus. E eu pergunto: quantas pessoas esse ano você levou para Jesus? Para quantas pessoas você pregou o evangelho esse ano até agora? Para quantas pessoas você testemunhou que Jesus Cristo mudou a sua vida? Ah, mas vai ter o reset. Você vai. Vai ter o jardim secreto. Tu também vai. Vai ter o mergulhados, que é benção. Vai, eu também vou. Mas nós teremos menos conferência aqui. E nós seremos uma igreja missionária. O nome dessa igreja é CEMAP. É quase um livro. Comunidade Evangélica Missionária. E quando eu abri essa igreja, e quando eu falo abrir, eu registrei. Em junho de 2013 eu registrei. Praticamente um ano antes de começar a igreja. Ela seria CEAP. Mas eu disse: Deus, comecei a orar, pedi orientação a Deus. Falei: Senhor, me dá orientação. E foi Deus que nos deu mesmo. Essa igreja tem que ser missionária. E por isso que ficou CEMAP, uma comunidade evangélica missionária, avivamento pleno. Porque um avivamento verdadeiro produz discípulos em testemunhas verdadeiras do evangelho do Senhor Jesus. Você vai ser um ganhador de almas. Você será uma ganhadora de almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que nós precisamos fazer.
Eu vou ensinar mais o povo. Eu vou preparar mais discípulos, vou preparar mais líderes, preparar mais pastores. Vou ter mais escolas com gente vindo aqui ensinar gratuitamente. Vamos ter escolas sobre cura interior, libertação, para casais casados, casais noivos, para solteiros. Vamos ter escolas aqui de oração. Vamos ter escola de paternidade, escola de vida de prosperidade, escola sobre autoridade espiritual. Teremos recheado de escolas, mas toda semana nós vamos ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E eu estou tendo tanta fé que a gente vai ter no domingo 3 cultos já, em nome de Jesus, porque teremos menos conferência e teremos mais missionários na igreja. Então, qual é a nossa palavra-chave que eu esqueci? Conexão. Conectados a Deus, conectados ao próximo e conectados ao serviço. Por quê? Porque Deus não te levantou só para sentar nessa cadeira, não. Deus te chamou porque você vai ganhar almas para Ele. Essa é a missão da igreja. Quer ver uma coisa que eu vou falar para vocês? E eu estou vendo aqui todo mundo em pé, os diáconos, os intercessores. É cansativo. E é muito cansativo. Estão aqui dando o seu melhor para Deus. Mas numa igreja missionária, de uma visão missionária, missiológica, uma igreja evangelizadora. Lucas Medrado, cadê Lucas Medrado? Já ia apontar. Tá. Eu só aponto a pessoa errada, já percebeu? Ícaro, ele é baixista. Ícaro também vai ser um ganhador de almas. Rony está lá na cantina, ele também vai ser um ganhador de almas. Está na intercessão, são exemplos, também vai ser um ganhador de almas. Ou seja, toda igreja tem que ganhar almas, irmãos. A moça que está lá na central das crianças agora, ela também tem que ganhar almas. A missão é para toda igreja. Alguém está comigo em nome de Jesus? Você percebe que é bíblico, que é teológico, que é correto, mas a maioria de nós temos dificuldades quando o pastor diz, vamos ganhar almas para Jesus. Por quê? Porque nós gostamos de ficar sentado na cadeira, dar o dízimo como se fosse uma mensalidade de um Calten Clube, e receber a palavra, ficar legal, e diz, agora eu tenho minha vida com Deus. Mas esqueceu, vocês receberão poder, porque vocês serão as minhas testemunhas. Ei, Jesus. Um farol não existe para iluminar a si mesmo. Um farol existe para iluminar todos que estão ao seu redor. Lá no seu trabalho você é farol ou é trevas? Na sua família você é farol ou trevas? Lá você é conhecido como discípulo de Cristo ou como mais um desses crentes que não tem vida com Deus? Deus não nos chamou para brilhar só na igreja, irmãos. O lugar que o Senhor nos chamou para brilhar foi nesse mundo de trevas. Que devemos ser luz nesse mundo de trevas. Resplandecer a luz de Cristo nesse mundo de trevas. Essa mensagem é a mensagem de 20 anos atrás, não é isso, pastora Lene? Pastora Zete que está aqui, pastor Zemir, presbítero Kleber. É a mensagem de 20 anos atrás, continua sendo a mesma mensagem. Jesus nos chamou para sermos luz. As pessoas estão pensando que a igreja existe como uma fogueira só para iluminar ela mesma, mas a igreja existe como uma fogueira incendiária para iluminar o mundo que está perdido. Eu não sei se você está entendendo, gente, eu não sei. O mundo está caminhando para um colapso moral e social. A salvação deste mundo é o poder que está sobre a igreja. A mudança que a sociedade precisa passa pela igreja. E você representa a igreja de Cristo. Você é um embaixador de Cristo por onde você passar. Nós vamos te municiar, te equipar, te treinar, te dar os recursos necessários para você ganhar almas para o Senhor Jesus. Depois você lê um livro chamado Heróis da Fé. Heróis da Fé fala de 20 heróis da fé contemporânea. Os grandes evangelistas do século 18 e 19, onde milhares de pessoas passaram, não apenas frequentar reuniões, mas elas foram tão tomadas pelo poder do Espírito Santo, que elas visitavam enfermos, elas evangelizavam bairros, elas abriam grupos de oração, e esse foi esse grande avivamento que chegou até nós. É por isso que algumas igrejas, mundialmente conhecidas, elas têm hospitais, escolas, fábricas, universidades, porque essas igrejas entenderam, nós somos mais do que um lugar que tem culto,
nós somos resposta de Deus para esse mundo que está perdido. Eu pergunto para você que tem filho, não seria melhor termos escolas com princípios cristãos nessa cidade? Contra toda a ideologia terrível que esse mundo tem? Então, você pode ser essa pessoa que Deus vai levantar para abrir uma escola. O Pai, em minha oração, abrir uma escola com princípios cristãos nessa cidade, uma faculdade com princípios cristãos nessa cidade, em nome de Jesus. Uma gráfica, uma editora que vai produzir literatura cristã para crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres e casais. É isso que precisamos, irmãos. Por isso que precisamos urgentemente de um avivamento. Como eu tenho 7 minutos, vou falar a minha terceira parte. O verdadeiro avivamento gera discípulos que fazem outros discípulos. Eu ando preocupado com a igreja. Eu ando. Porque até às vezes minha memória falha também. E eu às vezes quando eu venho no culto domingo, no de quinta, eu fico com a Eliana lá em casa conversando. Quem foi que faltou? Você percebeu alguém que faltou? Porque de repente a pessoa pode estar enferma. A pessoa passou por alguma coisa que talvez não quis nos comunicar. Mas a gente falha também. A gente falha por esquecer de alguém. A gente falha porque são tantas demandas que quando você está resolvendo um problema de alguém, você pode esquecer de outra pessoa. Pode até acontecer da gente ter falado: olha, quero conversar contigo essa semana. E por causa de lapso de memória, e por causa das frequentes demandas, aquela pessoa se sentiu até esquecida que de fato foi, porque não teve uma anotação, porque nós não percebemos. Alguém está entendendo isso? Mas numa igreja missionária, numa igreja discipuladora, a responsabilidade não fica só com líderes, seja Davi, Ivanessa, Taliana, líderes jovens, ou seja, Adson e Mila, líderes de adolescentes, ou nosso presbítero Tiago, presbítero Gabriel, pastor Jonas como líder de homens. Se cada um de vocês aqui se importarem um com os outros, a igreja será mais saudável. Mas sabe o que acontece com a maioria de vocês? Ah, mas isso não é problema não. É por isso que a igreja tem pastor. É o pastor que tem que ligar. É o pastor que tem que saber se a pessoa, porque a pessoa não foi. Mas numa igreja de pessoas que geram discípulos, que amam pessoas, você pode se importar com a pessoa e perguntar: por que fulano não veio? Eu vou fazer uma ligação para ele. E eu sempre digo o seguinte: homens ligam para homens e mulheres ligam para mulheres. Então a mulher sentiu que faltou uma mulher, não precisa as líderes das mulheres não lembrarem. Se você percebeu que não veio, faz sua ligação. Mas existem pessoas más na igreja, e tomara que todas as pessoas más já saíram da igreja, que ainda diz assim: se eu fosse você nem ficaria lá, pastor nem lembrou de você. É isso que fazem. Mas verdadeiros discípulos, sabe o que vão dizer? O pastor talvez não teve tempo, teve muita demanda, mas eu estou aqui representando o pastor e representando a igreja para poder cuidar da sua vida. Quando a gente começar a acolher de verdade, cuidar de verdade, discipular de verdade, a gente vai amar as pessoas como elas devem ser amadas de verdade, sem precisar que a gente coloque peso nos ombros de outros líderes. O pastor Josemir nem sempre pode, nem a pastora Lene, nem os pastores da igreja, às vezes nem os líderes. Mas você pode ser alguém que pode perceber a ausência de alguém e falar: eu vou mandar uma mensagem, eu vou me importar. E você não precisa nem ser crente da igreja para fazer isso. Se importe pelo fato daquela pessoa ser uma pessoa que também precisa de Deus como você precisa. Alguém está entendendo isso em nome de Jesus? Por isso que para a gente os pequenos grupos são tão importantes, porque nos pequenos grupos o cuidado é mais próximo, as pessoas estão mais juntas, elas se reúnem todas as semanas e elas se encontram mais. Na igreja missionária, um cuida do outro. E olha, irmãos, que nós fazemos muito sacrifício aqui, para não esquecer de ninguém. Hoje mesmo já mandei mensagem para alguns, e perguntando porque não veio, porque faltou. Mas às vezes a gente pode esquecer. Já aconteceu de eu esquecer uma pessoa 30 dias depois. E aí na hora que eu lembrei, eu falei: deixa eu mandar mensagem agora. Essa é uma função nossa. Eu ando muito preocupado. Amanhã a minha maior preocupação, além do cuidado com os irmãos, é daquelas pessoas que elas são tão fracas na fé, que qualquer coisa paralisa elas. Tem pessoas que são fracas, tão fracas na fé, e eu não estou falando de novo convertido não, que se ela faltar um culto, irmão, ela vai esfriar. E eu acho que eu vou te falar como pastor e como crente há 30 anos, se você começar a deixar de congregar, automaticamente você vai entrar num grande esfriamento. Você pode ser o maior crente de oração,
se você parar de se expor a esse ambiente, a palavra, a adoração, você vai acabar esfriando. Mas a gente precisa cuidar uns dos outros. Em Mateus no capítulo 28, eu tenho 3 minutos, versículos 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. O texto diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Façam o que, gente? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus mandou a gente fazer convertidos ou membros de igreja. Ele nos ordenou que fizéssemos discípulos. O Eibe Uber, que é um pastor que eu admiro muito. Alguém que conhece o Eibe Uber, gente? O pastor Eibe Uber, só dá um sinalzinho com a mão. Esté tá ali, conhece. O Eibe Uber, ele conta justamente essa ilustração. Uma coisa é a gente estar junto, outra coisa é estar unido. Uma coisa é ser membro de igreja, outra coisa é ser discípulo de Cristo. E ele conta a história da batata. Um saco de batata é pesado, para ser sincero. Um saco de batata tem muita batata junto. Num saco de batata, as batatas estão juntas? Sim, elas estão juntas, o saco de batatas. Mas elas não estão unidas. Elas só estão juntas. Sabe quando que um saco de batatas com batatas ficam juntas? Quando você pega a batata e você tira a casca da batata e corta ela e faz um purê de batatas. Um saco de batatas está junto, um purê de batatas está unido. Deus não nos chamou para sermos apenas membros de igreja. Ele nos chamou para sermos discípulos de Cristo. O que é um discípulo? Eu vou gerar outro discípulo. Alguém já viu ovelha aqui? Ovelha, não é o irmão aqui do lado não, tá bom, gente? Já viu ovelha animal? Já. Quem gera ovelha é pastor ou outra ovelha? Outra ovelha. O pastor ele cuida, mas quem gera ovelha é outra ovelha. Quando você gera um discípulo, porque você é quem gera discípulo, você cuida do discípulo. Você já percebeu na lei da natureza que quando uma ovelha gera uma ovelhinha, ela já tem leite para amamentar a ovelhinha? A mesma coisa no espiritual. Quando você ganha uma pessoa para Jesus e você gera essa pessoa para Jesus, Deus vai te dar condições necessárias para cuidar dessa pessoa. Então nós precisamos de gente que discipula, gente madura, gente que tem um coração que ame outras pessoas. E para mim não cabe uma pessoa que se diz crente e não consegue amar as outras pessoas. É assim que o reino vai avançar, quando cada pessoa salva se tornar um discipulador e dizer: eu vou orar por fulano, eu vou cuidar de fulano. Quantas vezes aqui na igreja a gente fez o papelzinho para uma pessoa orar por outra pessoa, e quantos resultados deram? Porque alguém decidiu orar por outra pessoa. Mas eu não posso te dar um papelzinho, mas hoje você pode falar assim: quem aqui da igreja que eu posso orar? Quem aqui da igreja que posso fazer uma campanha de uma semana em oração? Eu tenho certeza que a sua oração vai transformar a vida de alguém, porque um verdadeiro avivamento faz com que o discípulo gere outro discípulo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é evangelizar. E vocês sabem, irmãos, e vocês sabem muito bem que eu não sou um pastor que fico roubando membros de outras igrejas. Não faço isso. A CEMAP não é assim. A gente não rouba membros de outras igrejas. Já roubaram nossos, mas nós não fazemos isso, porque nós entendemos que tem muita gente aí fora que precisa ouvir o evangelho de Jesus. Eu não vou ficar entrando em igreja de ninguém para roubar ovelha de ninguém. Eu quero ganhar aqueles que estão perdidos lá fora, mas eu não vou ganhar sozinho. Você vai ganhar comigo. Levante a tua mão em nome de Jesus. Eu declaro essa noite, Pai, um novo tempo de uma igreja missionária, evangelizadora, discipuladora, cuidadora, acolhedora, cuidando de almas que estão perdidas aí fora. E nós ganharemos essas pessoas, Pai, e nós cuidaremos, trataremos, e eles serão os próximos profetas, os próximos pastores, os próximos músicos, levitas, os próximos professores. Eles serão profetas do Senhor para esta geração. Eu quero convidar você a ficar em pé em nome de Jesus.
Eu sei que todos nós temos as nossas agendas e os nossos compromissos. Mas por favor, tenha isso muito claro na sua mente. Deus nos chamou para ganhar almas. Isso tem que ser claro. Pastor, mas o senhor está mandando eu largar meu serviço, meu trabalho para eu ser missionário? Não. Sabe onde é a sua missão? Onde Deus te plantou. Está ali a irmã Janaína, advogada. Lá é a missão dela. A irmã Valéria, advogada. Lá é a missão dela. Nós temos aqui dentistas. Lá é a missão dela. Nós temos ali Shirley, Jamile, Joelsa, Sheila, Uyara e tantas outras. São professoras. Onde é o campo missionário delas? Onde Deus as plantou. Ali é o campo missionário. Nós temos aqui mecânicos e pedreiros. Onde é o campo missionário deles? Onde Deus os plantou. Nós temos aqui como Felipe, personal trainer, professor, o homem é a máquina. Qual é a área de atuação dele? Onde Deus plantou ele. Alguém está entendendo isso, irmãos? Onde Deus te plantou é o seu campo missionário. Eu estou dizendo que você vai chegar todo dia, vamos fazer um culto aqui, irmão. Não, não. Você vai resplandecer a luz de Cristo naquele lugar. A pessoa vai olhar para você e vai dizer: ali está um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Por isso que eu falo, seja um mecânico diferente. Porque a pior coisa é encontrar um mecânico crente, que é pior que o descrente. Não, a sua profissão seja o melhor, mas seja também altruísta, empático, amoroso e competente na sua função. Porque é assim que você resplandece a glória de Cristo. Ali é o seu campo missionário. Olha Clarinha ali, ela tem 7 anos. O campo missionário de Clarinha de 7 anos é a rede social, onde ela tem um público que é o público infantil. Eu não alcanço aquele público, mas ela alcança. Ela estava lá em casa pedindo dicas de como ela pode pregar melhor um esboço, uma mensagem. Eu quero orar por você agora. A minha oração desses dias, Deus sabe, e eu tenho orado com a nossa equipe, é despertar a igreja para a missão. Percebeu que a gente está fazendo culto evangelístico, 2 encontros com Deus, culto de missões. Estamos investindo em missões, porque nós entendemos que precisamos ganhar almas para Jesus. Eu queria que, com todo respeito, você colocasse a mão à altura do seu peito, em nome de Jesus, porque eu quero orar por você. Senhor Deus, eu oro pela igreja. Eu oro, Deus, porque eu tenho tido incomodações no meu interior, Senhor, de que a igreja seja despertada à missão, Deus, a missão de ganhar almas. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, onde o Senhor chamou a todos nós para sermos testemunhas do Senhor. Está escrito no texto. Ó Deus, desperte o espírito missionário, desperte a intrepidez, a coragem, o poder, a unção, a autoridade, um avivamento, um despertamento, para que meu irmão e minha irmã apresente Jesus para as pessoas, seja no ônibus, seja na academia, seja no restaurante, seja na escola, na faculdade, seja no Uber, seja lá no trabalho dele, dela, na sua profissão, que lá ele e ela anuncie Jesus. Dê a estratégia para ele, Senhor, dê estratégia para ela. Talvez é uma carta, um cartão, uma mensagem do WhatsApp, eu não sei, mas dê estratégia para crentes aqui começarem a ser ganhadores de almas, para a gente não ter mais lugar para botar gente, Deus, porque vai tanta gente se converter. O Senhor vai arrancar tanta gente das garras de Satanás, onde nós veremos aqui jovens transformados, adolescentes transformados, homens e mulheres, casais, famílias inteiras sendo transformadas pelo poder do Evangelho, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, pela minha vida. Uma igreja missionária, uma igreja avivada, uma igreja que vai salvar vidas que estão mortas. Comece a orar, comece a orar, comece a pedir o fogo do Espírito no teu coração, o despertamento na sua vida. Um grande avivamento nos espera, algo
diferente está por vir, pois há algo acontecendo na terra. E se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. Um grande avivamento nos espera. Nós oramos por isso. Algo novo e diferente está por vir, Uma igreja missionária. pois há algo acontecendo na terra. Se levantou uma geração que tem fome e sede de ti. E se levantou uma geração que tem fome e sede, e a mesma chama que avivou há 200 anos atrás, e mande ela sobre nós e faça arder uma vez mais. E os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente e acontecer aqui agora. E pois sabemos que tu não mudou, e quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz. Dizemos: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscar de todo o coração, e a mesma chama que avivou, vamos, há 200 anos atrás, e mande ela sobre nós e faça ter uma vez mais. Os milagres do passado não vão ficar só na história. Eu creio. Fazer aqui agora, vamos, e pois sabemos que tu não mudou, e quem mudou somos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz, dizendo: buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis. E quando me buscar de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis. E quando me buscar de todo o coração. Se você está disposto hoje a deixar as coisas para trás, as velhas coisas, e tomar uma decisão com Jesus, o momento é agora. É você abrir mão dos seus ídolos, abrir mão dos seus desejos, das suas vontades, para que a vontade de Cristo permaneça sobre você. E se você nunca tomou decisão com Cristo, se você precisa tomar essa decisão com o Senhor Jesus, eu estou te dando uma oportunidade agora. Onde você estiver, é só você levantar uma de suas mãos e um obreiro vai estar atento a ele. Ou você pode sair de onde você estiver e vir aqui à frente, em nome de Jesus, e dizer: eu quero tomar uma decisão com Jesus. Eu quero deixar para trás tudo que for necessário. Estou disposto a renunciar, porque o Evangelho é renúncia, e eu tenho que falar a verdade para você. Mas onde está você nessa hora, que deseja tomar uma decisão com Jesus? É só você levantar uma de suas mãos agora, e ser uma testemunha de Cristo, um discípulo verdadeiro, uma discípula do Senhor. É só você levantar uma de suas mãos, onde quer que você esteja agora. E eu sei que tem pelo menos uma pessoa para Jesus aqui hoje. Você pode levantar uma de suas mãos. E vou dizer a verdade, tem gente que já está demorando demais já da conta. Pelo amor de Deus, é hoje, acabou. Essa decisão é agora. O Espírito Santo já usou gente para falar contigo, já teve sonho, tu sabe que é chamado e chamada. Então a hora é essa, a hora é agora. Onde está você? Vem agora
tira forças do Espírito Santo. Essa decisão é sua, é a sua decisão, em nome de Jesus. Qual é? Lembra o que traz a eficiência, gente? Falar em outras línguas. Ora em outras línguas. Choracalavassori odecamanchurucodarabasai. Eleva choro condere bassui odecandarabasseia darás. Arabachou de candoro calabra suri odecandarabassuria. Onde está você que vai entregar sua vida a Jesus? Labachou de condere cadarabasai. Erebe assuri odecandara calabra shuria. Ereva suri odecomanturi andarabasai. Mais alguém? Fale em outras línguas, me ajude aqui. O poder das línguas estranhas é para ser usado, o dom é para ser usado, irmão. Show da calavassori odecandarabashai. Ereve assui odocomanturi que andarebasai. Fale em outras línguas. Aqui os músicos podem falar em outras línguas. Os intercessores, pastores, diáconos, falem em outras línguas. Me ajude. Lebras-tu que odecandarabasai. Missionários e presbíteros, falem em outras línguas. Show de candorobacadarabassai. Até que essa casa seja tomada pela glória de Deus. Labachou de candarabassai. Onde está você? Venha logo em nome de Jesus. Tem um homem desse lado de cá. Um homem desse lado de cá. Em nome de Jesus, venha. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer e o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Israel. Aviva-nos em fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vamos. O que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Israel. E aviva a terra clama. A você. Venha, em nome de Jesus. Chama mais uma vez. Queremos ver o céu descer e a terra chama. E a terra chama mais uma vez. Queremos Vamos. ver o céu descer. Eu não tenho mais tempo. Ó, Casa Henrique, toma uma decisão aqui. Glória a Deus. Glória a Deus, Casa Henrique. Nossa, aqui, ó. Vem pra cá, tô gostando de ver, viu? Parabéns. Ô, gente, eu não vou demorar muito não quero insistir, mas por favor. É que a vida é tão preciosa. A vida com Cristo é tão preciosa. O diabo é tão terrível, destrói a vida das pessoas. É um miserável mesmo, Satanás. E eu sei que tem gente que precisa tomar decisão com Cristo, para ter sua vida transformada, ser liberto de vícios, liberto de tantas maldições. Eu estou te convidando para esse momento. A sua hora é agora. O Senhor está lhe chamando para esse momento com Ele, em nome de Jesus. É só você levantar uma de suas mãos em nome de Jesus e vir até aqui o altar, confessar Jesus como Senhor. Talvez reconciliando, você está lá atrás, reconciliar com Jesus. Eu vou orar pelos meus irmãos e você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, tá bom? Por favor. Ingrid, só nome fácil. Samuel, Ingrid, Carlos, olha aí, Carlos, tá vendo? É que tem que falar, entendeu, Jaqueline? E ele tá com a mão assim só para receber. Eu gostei de ver, viu? Glória a Deus. Gente, aquele mistério lá da gente ligar. Ô, glória. Ó, eu vou pedir que vocês repitam algumas palavras comigo, tá bom? Vou falar assim: eu confesso. Você repete: eu confesso a Jesus Cristo
como Senhor da minha vida. Eu revogo toda a legalidade que eu dei para o inimigo e diga: a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro por Samuel, por Ingrid, por Carlos Henrique. Eu apresento a vida deles ao Senhor. Eles são preciosos para o Senhor, Deus. Eles têm suas histórias de vida, mas a melhor história que eles vão contar é que um dia eles entregaram a vida ao teu Filho Jesus. Agora não é mais uma aventura, agora é uma jornada de paz, uma jornada de graça, de autoridade, de alegria, Senhor, sobre a vida deles. Eu oro e os abençoo para um maior tempo da história deles, para o maior ciclo de inauguração do mover do Senhor sobre eles. E eu os abençoo com a igreja, em nome de Jesus. Olha para trás, por favor, Samuel, Ingrid e Carlos Henrique. Aviva o Brasil, aviva as nações. Amém. Aviva a igreja, Aviva. acende os corações. Abrace, abrace, abrace. Aviva o Brasil, aviva as nações, aviva a tua igreja, acende os corações. Aleluia. Irmão, você fica feliz quando alguém se converte a Jesus, irmão? É isso. Uma igreja que acolhe, que ama, que discipula, que cuida de pessoas, faz barulho de adoração. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, te bendizemos, ó Jesus, o Senhor é bom. Vidas para o teu reino, vidas para a tua obra. Aleluia. A SEMAP é uma igreja missionária, a SEMAP é uma igreja evangelizadora, a SEMAP é uma igreja acolhedora, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos para casa agora. Amém. Só que antes vai passar na cantina. Amém. O Brasil joga amanhã, não é verdade, gente? Não, já ganhou, já mais que vencedor. Glória a Deus. O povo com medo de Japão, oh meu Deus. É 2-0, pronto. A gente não aposta não, que a gente é crente, viu, irmão? A gente não joga bet gospel não, viu, gente? Olha. Liga as lâmpadas para mim, por favor. A cantina está funcionando. Nós temos camisa do Brasil ainda. Passa lá, só tem 17 camisas só. Preciso vender essas camisas, que se o Brasil não chegar até a final, aí fica complicado para mim, né, gente? Então tem que vender essas camisas hoje lá. Tem camisa infantil do número 6 ao número 12. E tem umas 5 camisas tamanho M e tamanho G, tá bom? Então adquira lá, por favor, nos ajude, nos abençoe. E passe lá na cantina da Vitória. Olha, as camisas estão aparecendo aí para vocês. Tem essa camisa amarela e tem também azul. Tem azul também lá, só tem duas, acho que 2 unidades azuis, que você pode adquirir e passar tudo em 4 vezes num cartão sem juros, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu vou convidar aqui Diaconisa Claudineia, está ali, abençoada. Graças a Deus. Vou convidar a pastora Lene para orar. Pode ser, pastora? Para orar por nós, nos abençoando, nos despedindo em paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode dar a bênção, eu dou a bênção. Aleluia. Feche teus olhos nesta noite. Agradeça a Ele por essa oportunidade, por esse momento, por esse primeiro dia da semana, você poder estar na presença dEle. Obrigada, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor. A Deus por essa rica oportunidade, por essa palavra poderosa que foi, Senhor, gerada aos nossos corações. Que nós possamos nos posicionar, Senhor, em tudo aquilo que foi dito, que foi falo neste lugar, nesta noite, Pai. Que nós possamos estar conectados mais e mais e mais e mais e mais com o Senhor e com o próximo. Que nós possamos sim ser geradores e geradoras de discípulos, sim, meu Pai, no nome de Jesus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos salvou, nos resgatou,
resgatou, nós fomos encontrados e achados por Ti, para que pudesse, Pai, ser manifesto em nós e através de nós a Tua glória, a Tua graça, a Tua cura, a Tua salvação e a Tua libertação. Então, Deus, nesta noite, muito obrigada, e que os nossos corações continuem, Senhor, sendo, Pai, aceso por esse grande avivamento através da Tua palavra, e que nós possamos ter uma bênção cheia de graça, de unção, de favor, de provisão, Pai, no nome de Jesus, que a nossa semana vai ser sim de milagre, vai ser sim de provisão, vai ser sim, meu Senhor, de resgate, de salvação, de libertação, no nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos. Aleluia. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que Ele faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, e que Ele sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz. Dê a paz no teu irmão e vai na graça e na paz. Amém?